Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo do conteúdo que a gente está produzindo aqui. Isso ajuda não só o canal, mas pessoas também que estão precisando ouvir histórias de superação e são histórias inspiradoras que ajudam a gente a se tornar alguém melhor, né? Assim como a história do Matheus, que ele está aqui hoje. Eu estou super feliz de receber, Matheus, seja muitíssimo bem-vindo. E eu estou feliz de receber você porque, assim, é quase que unânime que os participantes são mulheres. Entrevistei Uhum. pouquíssimos homens e eu estava em busca de algum homem mesmo para contar uma história. E exatamente assim, de cuidador, uma história de... que geralmente, grande parte das vezes, quem ocupa é a mulher, né? E você, Sim. um homem, teve que ocupar esse espaço. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas como você. Obrigado por ter aceitado. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar e compartilhar um pouco da nossa história. E eu acho que, assim, vai ser um bate-papo bacana e tenho certeza que só tem a acrescentar. Que bom. Então, a gente quer conhecer a sua história. Eu faço questão de não saber todos os pormenores das histórias que vêm aqui, porque eu gosto que as dúvidas sejam genuínas, que vai surgindo no momento da conversa, né? Então, eu Sim. não sei exatamente a sua história, só um pouco mesmo ali do que você postou nas redes sociais. E eu queria saber, assim, como que era a sua vida antes, o que aconteceu até chegar nos dias atuais. Vou tentar não te interromper, se tiver alguma pergunta no meio. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Almeida, tenho 37 anos. Sou natural de Janaúba, norte de Minas, mas moro aqui no sul de Minas já tem mais de 30 anos. Bom, vamos lá. Eu sou filho da dona Zilda, uma mãe solo ou mãe solteira, como vocês preferirem usar o termo. E desde ali dos meus 6 anos, foi praticamente só a gente, né? Meu pai não foi um exemplo de pai nem de ser humano, e minha mãe teve essa tarefa de cuidar de mim durante essa jornada. E aí, nós dois, né, uma vida, né, uma família reduzida, né, uma vida tranquila, tive minha infância junto com ela, adolescência, né, e entrei na faculdade. E quando eu tava, tudo ia bem, né, eu tava com meus quase 24 anos, né, isso foi mais ou menos no ano de 2010, e aí tudo tranquilo, até que ela havia saído para ir numa consulta. E aí, nessa consulta, ela, que era um papo Nicolau que ela fazia de rotina, né, falando de ginecologista, nessa consulta ela foi informada que ela estava com câncer no útero. E eu lembro que foi no começo daquela semana, daquele ano. E aí, né, foi um choque, né, para nós dois. E naquela mesma semana, né, ainda assimilando tudo que estava acontecendo, não me recordo se foi uma quinta ou uma sexta-feira, eu estava em casa, ela havia saído para resolver algumas questões para a rua, né? Até que eu recebo uma ligação do Corpo de Bombeiros, dizendo que ela havia sido atropelada. Bom, eu não sei se eu fiz, fazer um recorte aqui, não sei se eu falei o nome da minha mãe chama Dona Zilda, tá? Então, aí me ligaram e falaram assim, ó, a sua mãe foi atropelada, nós estamos com ela aqui no pronto-socorro. E aí, mas de repente eu saí correndo para o hospital e ela tinha sofrido uma luxação na perna. Para quem não sabe, é quando o acetábulo, que é aquele osso que encaixa, ele saiu do lugar. E dali do pronto-socorro, nós já fomos para Santa Casa, ela foi encaminhada para Santa Casa, e ali o médico voltou para o lugar, né? E aí nisso, notícia do câncer no início da semana, esse atropelamento na mesma semana. Voltou para casa e a gente começou a fazer os exames necessários para saber qual tratamento seria o recomendado para combater aquele câncer que havia surgido, né, o câncer no útero. E aí fomos, né, para a cidade próxima, onde tem o Hospital do Câncer, cidade de Passos. Fomos lá, fizemos os exames necessários e tal, e o tratamento escolhido foi a radioterapia.
E aí, antes da minha mãe iniciar a radioterapia, nós voltamos ao ortopedista para saber como que estava a questão da perna, né? Esse tempo todo ela reclamando um pouquinho de dor e tal. E ao chegar no ortopedista, ele falou, ó, seguinte, tô vendo aqui, houve uma nova luxação, ou seja, saiu do lugar novamente. E não sei se foi há um minuto atrás, um dia atrás, uma semana, 2 semanas atrás, mas esse tipo de procedimento, o ideal é fazer uma cirurgia, onde se serra a cabeça do fêmur, coloca uma prótese no acetábulo, para poder resolver essa questão e voltar a andar normalmente. Mas, como temos essa questão do câncer para ser tratado, vamos tratar o câncer primeiro, para depois a gente fazer a cirurgia. E o ideal seria aquela cirurgia ser feita o quanto antes, porque há um encurtamento de tendões, de músculo, quando não é feita, demora-se a fazer esse procedimento. Tá, e vamos lá, fomos nós. A minha mãe sem condições de se locomover, e eu tinha acabado de me formar, não tinha trabalho, e partimos para 28 sessões de radioterapia na cidade de Passos, cidade próxima aqui, como falei. Então, eu acordava 4 horas da manhã, arrumava, 5, 5 e meia, pegava no colo, entrava na ambulância, da ambulância para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a maca de radioterapia, e da mesa de radioterapia para cadeira, para ambulância, para casa. Então a gente saía 4, 5 horas da manhã e voltava 2 horas da tarde. Isso se repetiu ao longo de 28 dias e depois ela fez mais 4 sessões de braquiterapia para combater o câncer. E graças a Deus deu tudo certo, o câncer foi combatido e partimos dali alguns meses para a cirurgia do fêmur. E foi a cirurgia também, que foi um sucesso, deu tudo certo, colocou a prótese necessária. E enquanto isso, ela estava, né, sem condições de andar, né, tanto pela questão de estar com a perna luxada, quanto pelo pós-cirúrgico da prótese. E ela acamada e tal, né, tranquila, lúcida. Aí numa noite, era mais ou menos acho que era meia-noite mais ou menos, ela me chamou, né, que ele auxiliava na questão de urinar e tal, né, aqui a gente chama de comadre, né, o acessório que se usa para fazer xixi, e ela me chamou. Quando eu cheguei no quarto, foi nítido, o semblante dela do lado esquerdo totalmente paralisado, sobrancelha, olhos, boca, braço, perna, e eu já sabendo, né, de ver algumas campanhas na TV, assim, é um AVC que ela tá tendo. Eu peguei ela no braço, ela pesava ali, depois do tratamento do câncer, ela chegou a pesar 28, 29 quilos, ela estava pesando 3 vezes mais porque não tinha firmeza. E aí coloquei no carro, corri para o hospital e o que eu temia se confirmou. A minha mãe sofreu um AVC isquêmico do lado direito do cérebro, que afetou toda a questão do lado esquerdo. E naquele momento, eu só olhava e falava assim, o que mais pode acontecer? Porque diagnóstico de câncer, né, teve o câncer, foi atropelada e teve o AVC, eu ali sozinho, e né, foi tudo muito difícil. Eu quero te Pode falar. interromper a partir Sim, daí. pode falar. Desculpa a interrupção, mas assim, você fez faculdade de quê? Que você se formou? Ah, sim, eu me formei em Direito. E aí você se formou no mesmo ano que ela descobriu tudo isso. Sim, E sim. aí ela trabalhava com o quê, sua mãe? A minha mãe é funcionária aposentada do IBGE. Ah, então ela já estava Já aposentada. estava aposentada, já estava aposentada. Ah, tá. E aí, depois de quanto tempo do diagnóstico do câncer que veio essa notícia do AVC? Olha, foi menos de um ano. Foi menos de um ano. Esses fatos ocorreram tudo em menos de Aham. um ano. Ela, acho que começou, foi em novembro a consulta, em setembro do ano seguinte foi o AVC. Entendi. Então, Então, nesse espaço, numa semana só foi o câncer e foi o o atropelamento e atropelamento, menos de um ano depois o AVC. sim. E durante esse tempo que ela ficou acamada, tal, como que ela estava emocionalmente? Como que ficou a saúde mental dela? Ela estava Bom, confiante? então, o que acontece? A minha mãe, ela tinha um quadro
depressão, transtorno bipolar, mas durante esse período, né, ela passou bem, um pouco mais agitada, por mais dela ser mais reclusa, de ficar mais em casa, mas ela passou bem por esse início, né? Entendi. E você? Então, quando as coisas acontecem, eu brinco que a gente age muito na emoção e você é capaz de fazer tudo que tem que ser feito, coisas que às vezes numa condição normal você fala, não dou conta. Muita gente virava para mim e falava, ó, não dava conta de fazer o que você fez. Eu falo, cara, mas é que você não foi colocado à prova ainda. Então, naquele momento que as coisas, que os problemas estavam aparecendo, que as questões estavam aparecendo, que as angústias e tal, eu fui fazendo o que tinha que ser feito, fui resolvendo. O que aconteceu foi quando a poeira meio que abaixou, que a questão sedimentou, que eu olhei para os lados e disse, ó, eu acho que não vai acontecer mais nada aqui. E aí foi onde eu tive uma baixa muito grande, né? Uma briga muito clara com Deus, um questionamento sobre se Deus havia virado as costas para nós, né? Eu falo que eu fiquei durante 3 anos um ateu convicto, né? E brigado com Deus, com tudo, E e antes você era qual religião? católico. E, nossa, assim, uma revolta, né? Porque você fala, poxa, mas minha mãe não faz mal para ninguém, eu também procuro ser uma boa pessoa, claro que todos nós temos falhas, né? Mas você começa a falar assim, pô, parece, né, que estou sendo injustiçado aqui, né? Se Deus é tão bom, por que está fazendo isso conosco? E foi um período, claro, que necessário de se passar, porque daí veio uma maturidade, que só viria com o tempo mesmo. Então, depois desse tempo, depois que eu visitei o fundo do poço ali algumas vezes, né, eu fui tendo mais maturidade. E aí, depois que eu fui percebendo que não era uma questão de culpar, responsabilizar Deus ou outras pessoas. Eu teria que resolver que aquela situação da minha mãe, né, minha mãe ficou acamada, ela não conseguiu voltar a andar mais. Ela tinha a questão da lucidez, né? Ela conseguia comer sozinha, que isso foi se perdendo com o tempo, né? Mas comer sozinha, conseguia me ligar, mas não conseguia se locomover. Não faria sentido eu começar a culpar e sim mudar minha chave para outra questão. Por quê? Eu tinha que fazer daquilo como só eu que cuidava, né? Eu fui tendo ajudas de uma forma gradual, né? Eu fiquei 4, 5 meses cuidando sozinho dentro da casa da minha mãe. Depois eu tive pessoas que me ajudavam na parte da manhã. Depois eu consegui na parte da tarde. E aí eu fui evoluindo, né? Conforme depois eu entrei para o cargo que eu estou hoje, né? E aí eu consegui trabalhar e remanejar isso tudo. Mas eu percebi que eu tinha que ter a consciência de trazer uma vida saudável para minha mãe e para mim também. Então, ter o meu tempo só para mim, né? E porque eu digo que cuidar de si não é egoísmo, é uma questão de sobrevivência, até numa questão dessa que você se doa muito. Então, é realmente muito admirável quem fala assim, faço tudo que tem que fazer, eu me abdico de tudo. Tá, no primeiro momento pode ser até muito heróico, mas, né, super-herói não conta história. E aí depois, quem fica doente é você. E são duas pessoas doentes, né? Então, assim, não se mantém, esse discurso não se mantém a longo prazo. E eu aprendi isso na prática, né? E eu falei assim, pô, eu vou ter que cuidar de mim, né? Onde eu comecei a fazer terapia, para cuidar de mim, cuidar disso tudo que estava acontecendo e poder ter energia para poder cuidar da minha mãe. Então, a partir desse momento que eu entendi isso, eu comecei a publicar, né? Um dia eu postei no Facebook na época uma foto da minha mãe, né, no cavalo fazendo ecoterapia. E eu recebi um feedback muito bacana de pessoas que já acompanhavam ali, normais os amigos do Facebook na época, e pessoas que eu nem tinha tanto contato. E eu falei assim, poxa, que bacana, eu acho que, assim, eu não sabia que tinha esse carinho todo aqui, né? E naquela época eu só tinha aquilo. Eu só tinha o pessoal da internet e outra.
Hoje a gente vê muitos canais no YouTube, perfis em rede social de pessoas que fazem, que promovem a questão do cuidado, seja numa abordagem mais de humor ou numa uma abordagem mais triste, né? Porque tem isso também. E não tinha ninguém de referência para me ajudar. Eu não tinha quem socorrer, alguém que já estivesse produzindo conteúdo e me explicasse. Só tinha uma pessoa que é um grande amigo, que é o Fernando Guzoli, mas assim, mesmo assim, era só ele, né? Ele me deu um conselho ali, né? Que foi a questão da terapia, e eu segui e deu certo. E aí eu comecei a trazer pro virtual a questão da nossa vivência. E isso começou a movimentar uma engrenagem, por quê? A partir do momento que eu jogava, que eu fazia algo legal, né? Eu usava minha criatividade para fazer algo legal com a minha mãe, seja um passeio, seja uma foto, seja um vídeo, uma viagem, uma brincadeira, o esporte, né? A corrida entrou nas nossas vidas depois. Eu jogava aquilo para o mundo e isso voltava na forma de comentários de pessoas desejando o nosso bem. Isso me mantinha motivado e aí isso passava para minha mãe, eu fazia esse link do digital para ela, explicava, mãe, é tanto, né, que você é querida e tal. E, assim, isso trouxe para nós muita energia, né, para poder continuar trazendo essa, essa vivência dessa forma. Aí a gente volta lá para a questão do AVC. Você falou que Sim, foi pro hospital, já sabendo que mais ou menos o que era, e aí confirmou que foi um AVC. sim, Isquêmico, né? sim. E aí, a partir daí? Aí, a partir daí, voltamos para. Ela ficou alguns dias internada, voltamos para casa e começou um novo desafio, né? Porque eu, né, já estava cuidando dela com as questões da delimitação, mas o AVC, ele. O que aconteceu? Minha mãe, ela desaprendeu a andar duas vezes. Ela não estava bem e teve o AVC, porque há muitos casos que as pessoas se recuperam do AVC, ficam com poucas sequelas, às vezes mancam um pouco ou tem dificuldade na questão do movimento com as mãos, mas como a minha mãe já estava ali um pouco debilitada, né, a gente não conseguiu restabelecer a questão do andar dela, fez, né, fisioterapia, terapia ocupacional, e ela permaneceu acamada desde então. E o que aconteceu depois daí? Como é que foram os anos seguintes? Porque aí foram 14 anos, você falou. Nesse aí foi o Sim, primeiro sim, ano. E a sim. partir daí, como é que É, foi? olha, foi o primeiro, os 3 primeiros anos foram muito difíceis por conta dessa questão dessa própria não aceitação, dessa revolta. E foi ali pelo terceiro ano que eu tive esse despertar para poder fazer as coisas com ela. E a partir de então, a questão do quadro dela vinha numa decrescente gradual e lenta, né? Então, logo depois que a gente foi para casa, ela tinha a questão de conseguir me ligar, ela avisava quando evacuava, não tinha necessidade do uso contínuo de fraldas, mas isso com o tempo, mas de uma forma bem lenta, foi ficando um pouco mais difícil. Então, ao mesmo momento que eu trazia as questões da gente fazer as coisas diferentes, né? Que viajar, poder levar ela para as provas de corrida, vinha essas outras questões. Então, dali a alguns anos viria a questão da inserção de uma cama hospitalar dentro de casa. Então, aquilo foi um marco, porque a partir do momento que você tem uma cama de hospital dentro da sua casa, parece que tem um pouco do hospital na sua casa. Parece Uhum. besteira, mas você olha assim, pô, para que eu tenho uma cama de hospital dentro de casa? Então, esse foi um dos marcos. Outro marco foi a questão da necessidade da sonda gastro, né? Então, teve que colocar a sonda gastro para poder se alimentar, para não correr o risco de engasgar, né? No primeiro momento, aquilo foi muito estranho para mim. Eu fui muito avesso à questão do uso da sonda, porque era algo muito invasivo. Mas, para você ver, depois de muito tempo que eu percebi, falei, nossa, mas foi a melhor coisa a ser feita, porque ali ela tinha todos os nutrientes que ela precisava ter. Então, onde ela ganhou peso, ela ficou bem nutrida, né?
Então, E o mental dela, como é que ficou com tudo isso? Porque até então ela conversava, ela se expressava. sim, sim, sim. Ah, teve a questão da bipolaridade, da questão do uso até de medicações, né, do lítio, do Puran. Ela teve, às vezes, picos de um pouco mais de nervosismo, mas dentro da normalidade nossa, sabe? Quando a gente está um dia um pouco mais estressado, outros dias mais melancólicos. Eu acredito que essa parte do emocional, eu tenha sido mais prejudicado do que ela, Uhum. entendeu? Eu acho que eu sofri mais os impactos da parte emocional, porque, claro que, né, tinha uma relação normal, né? Mas eu acho que o impacto do cuidado para quem cuida, porque, assim, eu não tem como generalizar e falar que é assim, porque é muito relativo. Por exemplo, se fosse o caso dela ser uma atleta, eu acho que seria algo muito revoltante, né? Uhum. Então, assim, no caso dela, ela passou por essa questão, não foi um problema, entendeu? Então, tinham angústia, sentimentos, assim, normais. Então, tendo em vista das coisas que passou, eu acredito que, se for para ver um parâmetro, ela tirou de letra com relação à mentalidade, entendeu? Entendi. E como é que foram os anos seguintes? Ó, aí depois que ela teve que foi para casa, passou pouco tempo. Em 2013 eu entrei para a polícia e a questão era administrar o trabalho com, né, o cuidado dela. Então, assim, daquele tempo em diante, começou a ter oscilações na questão do cuidado. Então, assim, eu tinha períodos, eu procurava me policiar para isso, né? Mas tinha períodos que eu estava muito mais animado, né, para fazer as coisas, mas tinha períodos que não tanto. Então, eu me permitia eu aprendi a me conhecer um pouco mais, mas eu me permitia ficar triste com toda aquela situação, porque você vai assistindo a sua mãe numa condição daquela, e às vezes não é só a condição do fato da camada. Então, por exemplo, dando um pouco de um salto no tempo, né? Na questão da pandemia, né? Foi algo que você fica com a questão da cuidar de uma outra pessoa numa condição que minha mãe estava. Sim, é latente, né? A questão de você ter uma possível perda. Então, você fica ali pensando, nossa, sofrendo com uma perda, mas ao mesmo tempo você começa a valorizar mais a vida. E ali na pandemia foi muito complicado, porque assim, a gente ficou totalmente restrito e tomando todos os cuidados do mundo, né? Eu lembro que na época a minha namorada ficou, eu acho que uns 7 meses sem entrar na minha casa, né? Morava com a minha mãe, ela ficou 7 meses sem entrar lá, porque, não, né? Vamos nos policiar para não ter problema. E graças a Deus a gente passou por esse período, né? Nem eu e nem minha mãe tivemos, né? O Covid, mas foi um Deus nos acuda de falar, viu? Foi bem puxado. Nossa, eu imagino. Você trouxe um dado assim muito interessante, Matheus, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco, porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas pensam que é uma coisa linear, que é você se manter bem o tempo todo, passar por adversidades muito bem. E não, né? Entender que você tem altos e baixos e que tá tudo bem, não tá tudo bem. Que você tá passando por uma situação adversa e é claro que você vai se entristecer. É normal que você vai se frustrar, é normal que você vai ficar cansado, né? E isso faz parte da saúde mental também, que é você se conhecer e se permitir vivenciar esses momentos também. E entender que você é um ser humano como outro qualquer que tem esse direito, né, de se entristecer. Sim, sem dúvida, eu acredito muito nisso, porque se o- a questão é, você tem que se conhecer a ponto de saber que aquilo é um dia triste, às vezes uma semana triste, mas se conhecer a ponto, peraí, se eu começar a cair, a perder a minha vitalidade, eu vou caminhar para um lugar que não é legal assim. Mas a gente tem que se conhecer nesse ponto, porque
A gente olha, a gente é estimulado a todo momento, principalmente questão de redes sociais e tal, que tá tudo bem, as pessoas, elas postam recortes bons daquilo que ela quer mostrar. E aí você começa a trazer uma comparação para você que é muito perigosa, ainda mais pessoas que vivem condições assim, condições do cuidado, porque você vê que as suas, você tem que entender que a vida da pessoa que cuida é diferente por si só. E se você cair numa comparação de vida de pessoas que não têm o mesmo problema que o seu, as suas questões, você vai potencializar as suas frustrações. E isso só tem a perder. Então, eu acredito que ter essa consciência, uma coisa que me ajudou muito, foi a prática do esporte, me ajudou bastante. Eu encontrei principalmente na corrida, uma válvula de escape muito boa. Teve períodos, desses períodos de altos e baixos, que eu precisava fazer academia. Eu sabia que eu precisava fazer academia, mas eu não tinha coragem de fazer o treino. Então, eu cheguei numa academia menor, que tinha uma personal lá, só vou pagar um pouco a mais, mas é para eu ter alguém, assim, ó, vai e faz. Então, eu cheguei nesse ponto e eu sabia que eu precisava de alguém que, ó, Matheus, toma aqui, você vai fazer esse exercício agora, não é aquele negócio de ir para academia sozinho, né? E funcionou. Eu não sou dependente do profissional, do instrutor, do personal trainer até hoje. Foi um período que eu via que eu precisava. Então, você pode fazer esse paralelo para a questão da terapia. Às vezes, você acha que vai ficar ali que o terapeuta vai ser algo para sempre. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Às vezes aqui é só um período. Então, né, às vezes as pessoas... Eu me blindei muito disso no começo, né? Eu deveria ter procurado a ajuda de um profissional lá no início, quando as coisas começaram a acontecer. Se eu pudesse voltar no tempo, seria a primeira coisa que eu tinha que ter feito. Mas a gente, né, às vezes peca, não tem maturidade suficiente na época, né? Às vezes o preconceito de estar achando que, né, eu poderia estar... ao procurar uma ajuda dessa, eu estava me diagnosticando com alguma coisa, mas totalmente, né, descabido esse pensamento, que a gente percebe só depois. E- Então, Esses dias, esses dias mesmo a paciente falou pra mim assim que estava relutante em procurar terapia porque ela achou que seria uma coisa muito entediante. Que ele ia ficar falando e a pessoa ia ficar ouvindo e tal. E ela falou assim: Ah, eu sinto como se você fosse minha amiga. Eu me sinto muita vontade para falar. E é isso, a gente tem um preconceito de que vai ser de uma forma, né? E na verdade é de outra forma. sim. Outros dois dados que você trouxe para mim, assim, super interessante que eu achei, Matheus, é Uhum. sobre o entendimento também que você teve que tá tudo bem ficar mal alguns dias, que o importante é você não permanecer lá, né? Que você identificar, perceber e voltar ao não ao pico, né? Que eu falo assim, a gente vai numa linear e aí de repente a gente tem uma queda, a gente sobe, né? Mas é a gente, quando tá em cima, entender que aquilo também pode passar e que tá tudo bem. E quando você tá embaixo, você voltar para esse eixo aqui para você não ficar embaixo mais tempo do que deveria. E outra Sim, coisa importante também que você falou é a questão da atividade física. Muita gente não sabe, mas atividade física faz com que a gente produza os mesmos hormônios e neurotransmissores que é estimulado através da medicação. Então, ele faz no seu cérebro o mesmo que um ansiolítico, que o antidepressivo faz. Então, é imprescindível, tanto para você evitar ter problemas de ordem mental, tanto para quem está conseguir sair, conseguir se reequilibrar. Então é muito importante a atividade física. claro. Ainda nessas questões do que dá para fazer para se proteger nessas questões, né? Uma rede de apoio é sempre muito válida. Muitas pessoas vão falar assim, mas a família não ajuda, ninguém quer me ajudar, eu não tenho ninguém. Ó, isso pode ser um problema, mas eu também tive esse período de não ter ninguém. E eu busquei aqui na internet, se você está vendo a gente conversar aqui, e isso já é uma ajuda, né? A rede de apoio não são pessoas que vão ficar ali do seu lado necessariamente, literalmente do seu lado te ajudando a cuidar. Pode ser uma troca de ideia, pessoas que já passaram pelo que você está passando, pessoas que estão passando pelo que você está passando, profissionais, então, amigos, né? Às vezes a pessoa não sabe que no postinho de saúde do bairro dela
tem a questão da terapia, às vezes não é necessariamente individual, mas tem. Pode ser um encaminhamento para um terapeuta, um encaminhamento para um psiquiatra, ou um encaminhamento para um educador físico, enfim. É, a, Fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, conversar, é trazer uma luz que não tinha há muito tempo, há pouco tempo atrás. Então, trazer luz para isso, falar disso é muito importante, porque eu desejo, do fundo do meu coração, que quem, porventura, vá passar pela questão do cuidado, e isso, de uma ponta ou da outra, seja você cuidando de um recém-nascido, seja você cuidando dos seus pais e avós, está fadado isso acontecer. Se você for no mínimo uma pessoa humana, isso vai acontecer. Então, a questão do cuidado e você ter informações para fazer isso de uma forma positiva é muito bom, né? Eu falo que, assim, a questão a gente tem muita informação sobre a questão do começo da vida, né? Um bebê pô, o bebezinho é a coisa mais linda do mundo, né? Todo mundo quer pegar, quer abraçar, traz informação, é uma lista enorme de tipo de fralda, tipo de mamadeira tem mais de 500, livro, papinho de tudo quanto é jeito. Agora, a velhice, ela é mais singular, então a infância, ela é muito plural, tem muita coisa, serve para várias crianças, né? Faz isso que vai rotar, faz isso que vai melhorar. Mas a velhice, ela é muito singular, o cuidado, o fim da vida, ele é muito singular. Então, tem pessoas, idosas ou pessoas que necessitam de cuidados, que elas vão ser totalmente receptivas ao cuidado. Mas tem pessoas que vão ser totalmente avessas, que ainda vão brigar com a família toda. Então, ela é muito singular. O que acontece é você, dentro dessa singularidade, ver o que você pode fazer para poder se manter bem, né? Para poder cuidar de si e cuidar do outro. Isso é verdade. É outra coisa que você falou, assim, que, mais uma vez, vou aproveitar as suas falas. Estou aproveitando Não, muito das claro. suas falas, Matheus. Claro, não, sem Mas é problema. porque você falou, assim, a questão da rede de apoio, né? Rede de apoio nem sempre é uma pessoa que está ali do lado, mas é você manter... Quando você não pode manter o seu corpo descansado, porque muitas vezes a pessoa é sozinha, não tem parente, não tem condição financeira de manter alguém pago, uma rede de apoio paga, manter a sua mente ativa. E essa troca, essa conversa é muito bom. E o intuito do canal, inclusive, é esse. É mostrar para as pessoas que não importa a diversidade que ela está passando, ela tem ferramentas internas para superar qualquer tipo de adversidade, que aqui a gente já mostrou histórias e muito diversas. E também uma questão de escuta, né? Eu recebo muitas mensagens. Hoje, em especial, eu recebi umas 5 mensagens de pessoas querendo contar suas histórias aqui, porque sabe que as histórias que são contadas aqui vai ajudar alguém. E aí a gente vai formando uma rede de pessoas bem intencionadas em ajudar os outros através da sua própria história. E então, é por isso que eu falo para as pessoas, olha, comenta, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, porque quanto mais a gente faz isso, mais pessoas vai tendo acesso a esse conteúdo. E Claro, pode salvar vidas, pode transformar a vida de alguém. Já recebi relatos de pessoas que tentaram, que estavam prestes a tentar contra a sua própria vida e por acaso apareceu um vídeo aqui e assistiu. Pessoas às vezes me mandam áudios longos assim contando das suas histórias em relação a isso. Então, a gente tem que aproveitar qualquer tipo de apoio que possa aparecer na nossa vida, né? Que seja através de uma conversa, seja através de vídeos. A gente tem tanto conteúdo bom na internet, tem tantos vídeos legais. Eu falo, olha, tem tanto vídeo de stand-up, se mantenha alegre. Assiste o stand-up aqui no YouTube também, né? Para você rir um pouco, verdade. para você ter um pouco de humor na sua vida. Isso já ajuda bastante. Claro, você tem razão. Assim, é, esse trabalho é necessário. Ele é de uma grandiosidade, porque a questão das redes sociais, eu falo que, e das mídias, assim, ela é uma ferramenta, é como se fosse uma faca. Você pode usar para partir um pão, passar manteiga no pão, pode usar para o mal de alguém. Então, infelizmente, a gente vê que às vezes as pessoas deslizam para esse lado, que nem eu disse, da comparação, ou às vezes o próprio vício de ficar se perdendo em conteúdos que não acrescentam em nada. Então, trazer esse tipo de conteúdo é necessário e, como eu disse, muito útil, porque a questão do cuidado, do cuidado de si, ela, pô, ela
não tem como a gente não passar, não falar sobre isso, né? Então, se você trazendo isso dessa forma, trazendo histórias diferentes, porque às vezes, você que está vendo esse vídeo, às vezes você não encaixa comigo nesse momento, essa história. Mas pode ser que daqui a um tempo, oh, peraí, tem aquele menino que cuida, não, aquele canal interessante, tem pessoas que falam disso, e é onde você vai buscar apoio. E que não adianta. A informação, ela é muito, muito, muito essencial nesse momento para você, às vezes, ver um caminho que uma pessoa já trilhou, para poder fazer diferente ou adaptar aquilo à sua realidade. Como eu disse, são pessoas, cada um tem uma realidade aqui. Tem pessoas que não têm ninguém, tem pessoas que têm, às vezes, até muita gente que até atrapalha, né? Famílias, às vezes, numerosas, e aí um irmão quer falar, e o outro tal, né? Não é o meu caso, né? Sou filho único, mas às vezes vão ter outras histórias aqui que tem um monte de irmão e briga todo mundo com todo mundo, e às vezes é essa história para você. Mas é isso, acho que é muito interessante trazer todos o tipo de história possível, porque sempre vai ter alguma identificação aí para a gente aproveitar. Exatamente. Eu busco assim a pluralidade mesmo. E eu tava, quando eu te encontrei, eu tava procurando mesmo algum homem que fizesse esse papel de cuidador, porque eu sei que tem, só que é difícil de aparecer. Quando tem, eles são mais tímidos assim, né? E eu até conversei com alguns, mas que não quiseram falar. Por diversos motivos, mas eu estava em busca disso, porque eu fico em busca de histórias diferentes para que as pessoas se encaixem nas histórias que vai ser contada aqui. E realmente, assim, estava difícil de encontrar um homem para falar, porque os que eu encontrava não queria falar, mas estatisticamente também é mais difícil, né, de ter um homem que faz esse trabalho, esse papel de cuidador. Então, Porque, é porque até a gente, porque os homens têm um papel na sociedade mais de ser provedor, então, acaba terceirizando o trabalho. E você não. Eu vi que você fazia questão de estar presente, de sim, cuidar, né? De, embora sim, trabalhasse fora também, mas você fazia questão de ser esse cuidador. sim, essa questão do homem que cuida, eu recebo relatos de mães que falam assim, mas eu torço para que seja igual e tal. Ó, para começo de conversa, mães e avós, primeiro, você está dando o amor e a atenção necessária, porque tem a avó que fala, meu neto sempre vai ter que cuidar de mim, mas você está sendo uma boa avó, né? Começa por aí. Então, se você dá o básico, o amor, carinho, atenção, não que você, mãe, não espera nada em troca, mas volta, porque foi o que acontece, né? Eu acho que eu recebi uma forma de amor tão genuíno que devolver isso não foi difícil. Então, por exemplo, eu já recebi relatos de outros homens assim, mas, cara, eu não consigo ver a minha mãe nua. É o seguinte, num primeiro momento, se não for uma real necessidade, realmente você não vai conseguir. É plausível a questão do pudor, né, da vergonha, mas se for necessário, você vai fazer o que tem que ser feito. Não adianta, a gente é assim, a gente é humano, se for necessário, você vai fazer. E eu acho que nessa questão do homem cuidar, ficou muito ao longo desse tempo a cargo da mulher, às vezes de uma forma impositiva. Sim, eu ainda acho que a mulher tem mais jeito, mais traquejo para isso. Mas nada impede que o homem também o faça. Não é porque a mulher sabe cuidar melhor, esse é o meu ponto de vista, que o homem não sabe cuidar. Às vezes, ele não foi posto à prova nessa situação. Então, aí, a hora que é colocada, mas peraí, né, dá para fazer. E pensando numa questão de até sociológica de famílias às vezes mais reduzidas, o homem que não se adaptar a isso, o que você vai passar para os seus filhos, né? Antes você ensinar o seu filho e sua filha a cuidar, do que você colocar essa tarefa toda a cargo da sua filha, que amanhã depois vai ter o marido que o homem não foi ensinado isso. E aí? Então, acho que são tarefas que dá para se fazer, tem que se fazer, e quebrar um pouco desse tabu ou dessa exclusividade, né, imposta Uhum, às mulheres, né? Eu acho que a gente perfeitamente. pode caminhar para isso de uma forma muito saudável, trazendo a informação, né, conversando sobre isso, mostrando que dá para se fazer,
de uma forma... É desafiador? É difícil. Eu não estou falando que é fácil, não. É muito difícil. Mas não é impossível, né? Eu acredito que se a gente não tiver nesse mundo aqui para cuidar um dos outros, não tem motivo para a gente estar aqui, né? É. Tem aquela frase pronta, aquela frase de efeito, assim, geralmente eu não gosto muito não, mas tem alguns que são bem úteis, né? Que assim, que você, se não tá aqui para, se não serve, se você não serve para, não, se você não vive para servir, você não serve para viver. Eu tô quase igual o Chaves para falar ditado. Mas é bem isso, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Porque a gente não vive isolado, ninguém vive sozinho, a gente vive em comunidade. Então a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Principalmente quem tá do nosso lado, quem são os nossos próximos mesmo, né? O próximo não é o vizinho lá dos Estados Unidos, não. Sim, É o vizinho exatamente, aqui mesmo, que tá perto fisicamente. exatamente. As pessoas não sabem o quanto ah, é um processo de maturidade, de evolução muito grande. Eu tenho certeza que se eu sou um ser humano um pouco mais empático, um ser humano um pouco melhor, claro, que eu disse antes, com as minhas falhas, com os meus defeitos, eu não tenho pretensão nenhuma em ser perfeito, mas se eu tivesse passado de outra forma, assim, eu teria ido para um outro lado diferente, né? Você começa a olhar as pessoas de uma forma diferente, você começa a ver as dores das pessoas de uma forma diferente. Então, se for para escolher um tipo de ser humano, eu prefiro ser esse que eu sou hoje. Nossa, que legal isso que você falou. Sim. Sobre a questão do pudor, você falou que, né, as pessoas às vezes têm uma coisa assim de ver as mães peladas. E como que a sua mãe, falei pelada até, você usou nua mais bonitinha, né? Ainda falei pelada. Mas A sua, é a mesma coisa. como que a sua mãe reagiu assim no começo desses cuidados? Eu imagino que para ela também deve ter sido bem desafiador, né? Olha, não foi. Por Não? quê? Não, não Ah, foi. Eu acredito que se você esperar a velhice ou a necessidade para ter um relacionamento bom com quem você ama, você vai ter um obstáculo muito grande. uhum. Como eu, com minha mãe, já tinha um relacionamento muito bom, muito próximo, né? Sempre me explicava as coisas e tudo. Não foi muito tranquilo. Essa parte não foi um desafio, né? Mas eu entendo que seja para Uhum. outras famílias, outros homens, né? Às vezes até outras mulheres com relação a cuidar com pais e avós. Mas não foi porque a, a troca, a proximidade, ela é um facilitador de barreiras quando elas são sobrepostas. Então, se você já tiver um relacionamento com afeto, com atenção, a dificuldade quando ela vier e se ela vier, ela vai ter um facilitador que é justamente esse, né? Então, por exemplo, você vai esperar, você está ali brigado ou você não conversa com seus pais há anos ou só liga para saber, ó, parabéns, aniversário, parabéns, Natal, feliz ano novo e vai visitar uma vez no ano e tchau. Sinto muito. Não, assim, não vai ser um impeditivo para que você cuide? Não. Mas se você tiver uma relação, vai ser, né, um aditivo, na verdade, para você cuidar mais e melhor. E quando aconteceu tudo isso, o primeiro momento ali do câncer, quantos anos sua mãe tinha? Deixa eu ver. Você tinha 24, Eu tinha né? 24, ela devia ter 56, eu acho. Ah, tá. 56 por aí. Salvo engano, acho que é isso. Tá. E vamos contando para os últimos anos então, né? Como é que foi esses últimos anos aí? Eu sei que você passou muito tempo no hospital, que a gente tentou conversar anteriormente, não estava conseguindo por Sim, causa da sua sim. rotina hospitalar, porque ela não estava em casa mais, ela passou para cuidar do hospitalar mesmo. Sim, o que acontece? Há 2 anos, a minha mãe ela passou por uma sequência de 13 internações por conta de infecção urinária. Quando ela ficou acamada, ela tinha infecções urinárias ali uma, 2 vezes no ano, que se tratava com um remedinho e tranquilo. Só que começou um período dela ter infecções um pouco mais sérias, que precisavam de um remédio ser administrado em hospital, né?
E numa dessas internações, ela contraiu uma bactéria que chama KPC, ou Klebsiella. E quando ela contraiu essa bactéria, isso há 2 anos, ela teve numa dessas internações, ela teve uma queda no quadro, precisou ser entubada, ficou, acho que 3 dias entubada, né, com risco real, né, de morte. E essa bactéria é uma bactéria que ela não tem cura para ela. Então, ela voltou dessa internação, né, voltou para casa. E aí a gente fez toda uma bateria de exames, né, entrou com outras medicações. E ela voltou a ter infecções porque ela estava colonizada, né? Então, assim, ela tinha infecções recorrentes, mas que a gente estava conseguindo tratar em casa, né? Com antibióticos, às vezes, muito fortes, mas em casa. E de 2 anos para cá, ela vinha tratando disso em casa. Aí, juntamente com isso, houve uma questão, por conta do AVC, ela teve uma questão de uma atrofia cerebral que eu não sei qual seria o diagnóstico fechado, seria Alzheimer ou demência vascular, né? Mas que ela já estava com a memória um pouco prejudicada, a questão de memória passada, aquela memória um pouco mais recente, e juntamente com isso, algumas outras questões, né? E aí ela, né, recentemente teve uma infecção de urina, ela foi internada, né, teve uma infecção de urina numa sexta-feira, ela foi internada, ficou uma semana internada, voltou para casa, mas não voltou tão bem, passou uma semana em casa meio assim, e aí na sexta-feira dessa semana que ela havia retornado, o médico foi em casa e falou assim, ó, somente era um quadro de pneumonia, e a saturação tá baixa, já chamou o SAMU, e ela já chegou na Santa Casa, foi direto para emergência. E aí ela foi para emergência com quadro de infecção de urina, mais um quadro de pneumonia. E nisso ela foi entubada, foi para UTI, e ela ficou 4 dias entubada, né? E aí 4 dias entubada lá e saiu da intubação e foi para o quarto. Isso ela foi para o quarto, começou a tratar essa questão da infecção, né? Ali foi ajeitando uma coisa ali, resolvendo outra coisa ali. Teve uma complicação na sonda, a sonda saiu. E nisso se passaram 36 dias, né? Contando a internação da UTI, ela ficou uma semana, né? Entubada 4 dias, mais 3 dias. Saiu da UTI, foi para o quarto e ficou no quarto. E aí nisso ela foi tendo a questão melhorando a infecção, mas aí o médico falou assim, ó, pô, dando um bom exame dela, no outro dia a gente dá alta. No outro dia tinha dado infecção novamente, e aí entrou com antibiótico. E foi fazendo tratamento com antibiótico, né? E ela ali ainda no quarto do hospital consciente. E aí eram 2 antibióticos combinados, porque para combater essa bactéria hospitalar, né, o KPC, um antibiótico sozinho não dá conta, se combinam 2 antibióticos. E aí tinha acabado um ciclo do antibiótico e faltava 3 dias para o outro antibiótico. E aí, numa manhã de uma sexta-feira, eu havia dormido com ela, tinha sido uma noite muito agitada, estava muito agitada. Aí eu peguei, rezei o Pai Nosso com ela e me despedi, saí, fui trabalhar. Aí nisso passou coisa de algumas 2 horas, a cuidadora que ficou com ela foi dar banho junto com a enfermeira, disse que ela teve um rebaixamento muito, muito abrupto, né? A saturação foi lá embaixo, aí o médico estava no corredor, reanimou, foi para entubar, e aí entubou, voltei para o hospital. O médico disse que ela tinha que ir para UTI, que a situação que realmente era muito grave, essa infecção, ela estava esperando uma janela de oportunidade, né, para dar essa sepse. E aí passou algumas horas, ela teve uma parada logo em seguida, outra parada, e infelizmente no último dia 20 ela veio a falecer, né? Então ela veio a falecer por conta dessa questão da infecção. E aí é isso. Então, assim, essa questão eu tô vivendo essa questão do luto ainda, né?
Mas por incrível que pareça, eu imaginei esse cenário da partida dela de todas as formas que você imaginar. A iminência da morte faz a gente pensar nela muito e faz a gente pensar na vida muito. Então, o que eu fiz foi pensar muito na vida e dar para ela uma vida boa, com as condições que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu pensava muito nesse dia. Então, eu pensava que eu ia me revoltar, eu pensava que eu ia brigar com Deus de novo, eu pensava que eu ia pular da ponte, eu pensava várias coisas. Mas a tranquilidade de ter feito o meu melhor, essa paz de dever cumprido, ninguém me tira. Então, hoje eu estou muito em paz de ter feito o que eu fiz e faria 1000 vezes de novo se necessário. Então, assim, aqui conversar com você, né, assim, de produzir conteúdo, assim, é a primeira vez que eu, né, participei de uma entrevista depois que ela faleceu. E é isso. Então, vivendo, né, eu sei que fica a saudade, né, e tal, mas fazer o que eu fiz, o que me dispus a fazer, é algo que me deixa muito tranquilo. Então, assim, eu acredito que há pessoas que se não se deram, não se doaram durante a vida, né? Então, assim, eu fiz todas as homenagens que eu pude fazer para ela, eu fiz durante a vida dela. Então, tudo que você imaginar que você pudesse fazer, eu fiz. Tudo que, até nesse tempo de internação, né? Eu participei do trabalho, né, voluntário de terapia, eu levei a nossa cachorra lá, a Malta, né? A gente brincou, ela falou que estava apaixonada no médico. Então, até mesmo nesses últimos dias, né? Eu falo que foi um compilado de toda a história, né? Enfim, foi a melhor história que eu poderia ter vivido nesse sentido, né? Por um ponto, as pessoas falam, não, mas coitada, né? Camada, assim, ó, ela viveu bem, não reclamava. O que foi sofrível, que ela começou a verbalizar sofrimento, foi nos últimos dias de internação, por conta de, né, às vezes tira sangue todo dia, perde veia, fura braço, perdeu a sonda, né, teve formação discária, mas, mas até ali, não houve o sofrimento, porque se, se o sofrimento estava ali eminente, eu estava à frente dele a todo momento para que ele não pudesse vencer. Essa última conversa que você teve com ela, você disse que vocês fizeram uma oração juntos. Você sentia que estava próxima à partida? Ela também? Ela falava alguma coisa a respeito disso? Tá, ela estava começando a verbalizar e ela falava algo do tipo assim, eu não, como é que é? Não aguento, não aguento mais, né? Tava sofrível para ela e até nessa noite antes dela falecer, ela até pouco, né, nessa internação ela falou isso algumas vezes, eu, não, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E aí nessa noite antes dela falecer, ela me falou isso e eu não tinha mais o que falar. E aí ela me perguntava, eu chorava. Ela não chora não. Aí eu pegava e me recobrava. Aí ela falava de novo, porque a questão da memória fazia ela repetir. E eu chorava, ela não chora não. Aí eu parava aí, né? Mas o que que acontece? Até essa questão da própria partida dela foi um processo, porque se fosse há 2 anos, eu não sei como seria. Porque há 2 anos, quando ela estava internada, eu pedi muito pela vida dela, que ela não fosse, né, que ela ficasse comigo, e ela ficou. E aí, quando ela foi internada agora, que ela foi entubada dessa vez, eu cheguei e falei assim, ó, mãe, ela é entubada, se você quiser descansar, pode descansar, mas se você quiser lutar, a gente vai lutar até o fim. E aí ela voltou da intubação. E aí, quando ela foi entubada por último na emergência, eu cheguei para ela e falei assim, mãe, tá bom, vou ficar bem, você já lutou demais. Aí passou 2 horas, ela teve 2 paradas e faleceu. É, é difícil, assim, eu acho que só entende o luto quem passa por ele, né? Até assim, Sim, né? Por mais que a gente passe, assim, olha, tem pessoas que passam mal, tem pessoas que passam bem, tem pessoas que ficam em paz, mas essa sensação de se despedir de uma pessoa que você ama, eu acho que só passando por ela mesmo pra gente entender como é que é. E eu passei por isso também, né? Minha mãe se foi quando ela tinha 56 anos, eu tinha 34 quando ela se foi, hoje eu tô com 42. E
Eu tive esse negócio assim que eu acho que você relatou e que grande parte das pessoas que passam pelo luto relata. Que quando é no começo, a gente fica pedindo pela vida da pessoa. Vai indo, quando as coisas vão se complicando demais, você já começa a se conformar e de falar assim, olha, eu entendo que o amor não é egoísta, o amor verdadeiro mesmo, ele não é egoísta. Né? Ele entende que tá difícil para você, eu sei, é melhor te deixar partir. Então aí você começa a ir no efeito contrário, né? Antes você tá rezando pela vida da pessoa e outro você tá pensando assim, olha aqui, fique em paz então, e eu vou tentar ficar bem, eu vou fazer de tudo para ficar bem, porque eu sei que para você o melhor agora é ir. Sim. E o que me, entre aspas, me conforta um pouco é que ah, sempre foi muito bom poder fazer tudo com ela, ter essa questão da, da gratidão dela, do amor dela. E tem um livro, até que se eu puder indicar o livro para as pessoas, se chama A Filosofia do Cuidado. E lá ele fala que a maior moeda de troca do cuidado é a gratidão. Então, por isso que às vezes as pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer têm uma dificuldade muito grande, porque você não tem gratidão de volta. A pessoa não sabe quem que está cuidando dela. Então, às vezes, a aceitação desse tipo de doença seria isso, né? A não gratidão. Eu falo, não é moeda, por favor, não leva no sentido errado, né? Vocês estão me entendendo. Né? Que a gente é a gratidão, sim, ela tem um peso para quem a recebe. Então eu vejo que ela voltando, na melhor das hipóteses, ela voltando para casa seria uma vida muito sofrível. Eu ali com ela no quarto do hospital olhava aquelas enfermeiras vindo, e aí as medicações, aquele negócio de hora em hora, o que que eu vou fazer em casa, né? Isso era o de menos, mas assim, e a questão da formação discária, a questão dela, porque cada internação, uma criança que está doente, ela é internada, ela volta, nossa, volta, não, um furacão. Agora, um idoso, uma pessoa com debilidades e comorbidades, né, no caso da minha mãe, cada internação a volta, ela é muito difícil. Então, é muito difícil a pessoa, nas condições, né, semelhantes da minha mãe, voltar muito melhor do que estava, né? Mas, assim, eu acredito que a gente teve uma história muito bacana, uma história que eu me orgulho muito, né? E é muito bom poder contar isso aqui. E espero que, né, nós possamos ajudar, né, outras pessoas nesse sentido. Tenho certeza que, se menos uma pessoa que seja, né, que nem se teve, relatou um caso, a pessoa que queria, às vezes, tentar contra a própria vida e viu o seu vídeo e se sentiu motivada, que seja uma pessoa já é uma sensação de dever cumprido, assim, né, na terra, né, não passei aqui à toa. É, eu quero a sua autorização, a gente já passa. Eu te falei que uma hora passa rapidão, a gente vai conversando assim, né? Nossa, Eu queria sua autorização, se você permitir, de deixar suas redes sociais aqui para as pessoas que quiserem te acompanhar. Até mesmo porque as coisas estão lá, né? Não vai se perder. Você vai deixar sim, os sim, vídeos sim, lá e é muito sim. bom de ver, é muito gostoso de ver o seu cuidado, o seu amor com ela. Claro, claro. Ó, por fim, eu tava mais postando no Instagram, né? Uhum. É @Mateus, com TH, ponto Almeida, com dois L's. E eu ainda estou tentando me entender como vai ser, né? Eu ainda estou assim, porque eu nunca tive pressão em postar, nunca foi nada muito por obrigação, né? Nesse altos e baixos, teve período que eu passava meses sem postar, porque eu não estava bem, então não tem que ser, para mim, eu levava como, não como uma obrigação, tinha que ser algo leve, até porque me desculpa se alguém, né, se tem perfis que faz isso de uma forma forçada, não é algo que não tem a ver comigo nem com a nossa história. Então, lá, quem acessar lá vai ter acesso a muita coisa legal, muita história bacana. E se precisar, às vezes, conversar alguma coisa que eu puder ajudar, puder ser útil, eu faço questão, né? Porque quando eu procurei não tinha, então quem procura hoje, se eu posso, nem que seja para falar assim, ó, eu não posso ajudar. A terapia vai te ajudar. Nem que seja para falar isso, né? Porque às vezes a pessoa está resistente, já para mim já vale muito. Então, eu acho que ainda tem, às vezes, um legado, né? Minha mãe deixou um legado e espero fazer jus e, né, todo respeito a ele e somar na vida de quem tiver que somar, e vai ser muito interessante.
Eu fico tão feliz porque 100% dos convidados que vêm aqui, eles se dispõem a fazer a mesma coisa que você, colocar suas redes Claro. sociais e, assim, a conversar com quem precisar, né, e tal. Porque Então, quando a gente passa por situações adversas, assim, a gente ganha uma empatia que a gente não conhecia antes, né? É uma é bem maturidade, por é uma isso. vontade de ajudar, de acolher quem está passando pelo mesmo. E isso é muito bom, que eu acho que É, o intuito, eu sempre falo aqui, que a frase que eu mais falo aqui é essa, que o intuito da dor é a gente transformar ele em amor. Quando sim, não dá, no mínimo em professor, né? Então sim. a gente ou aprende, a gente começa a divulgar depois de forma de amor aquela dor que a gente passou. E se puder indicar um livro também, eu sempre gosto de indicar ele, chamou Amor Enxuga as Lágrimas. É um romance espírita. Eu sei que Hum, você professa outra religião, mas é um livro assim sim. de ensinamento a respeito disso. Como que a gente pode transformar todas as nossas dores em amor? Como que a gente pode colocar isso em ação, o amor em ação, através da ajuda ao próximo? E como a nossa hora se encerrou, eu quero falar assim que eu vou colocar o seu Instagram aqui na descrição do vídeo. Sim. Caso alguém não tenha conseguido pegar, né, no, às vezes passa o vídeo, a pessoa não presta muita atenção e está aqui na descrição do vídeo. E eu quero te agradecer imensamente, Matheus. Foi um prazer imenso ter te Imagina, conhecido, a gente ter imagina. batido esse papo aqui. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E deixar em aberto para você falar o que você quiser te falar, né? Eu sinto muitíssimo pela perda da sua mãe, mas eu tenho certeza que ela está muito feliz com o filho que ela educou, que ela criou, que ela está muito orgulhosa de Ah, não, você. não tenho dúvidas. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Foi uma conversa muito prazerosa poder contar a história da nossa história, poder jogar isso para o mundo e, né, poder, às vezes, inspirar, motivar, ensinar, né? Outras pessoas que, porventura, passem por aqui. Então, agradeço demais. E a mensagem que eu tenho é que o não é impossível o cuidado tanto da pessoa que você tem que cuidar, né, ou se dispõe a cuidar, quanto de si. Dá para andar junto, não é egoísmo, não é falta de caráter. Você, às vezes, numa situação de cuidar, ah, mas eu vou viajar, o que vão falar de mim? Sinceramente, eu já tive essas neuras assim, e isso não te leva a lugar nenhum, porque só você sabe a realidade que você tem, só você sabe o que você passa, só você sabe onde que dói. Então, às vezes, você precisa, sim, ir lá no salão, você precisa, sim, jogar bola, você precisa, sim, reunir com seus amigos, tomar uma cerveja, você precisa, sim, namorar, né? Eu acredito que só assim dá para caminhar, porque dá para caminhar do outro jeito, se dedicando única e exclusivamente ao cuidado de outra pessoa? Dá também, já vi acontecer, já. Mas eu já vi pessoas ficarem doentes com isso, entendeu? Pessoas perderem, inclusive, a sanidade mental, indo por esse caminho. E uma coisa que minha mãe sempre se preocupava era com a minha felicidade. Ela perguntava assim: você tá feliz? Você tá feliz? Então, que tipo de filho eu seria? Que tipo de homem eu seria se eu não tivesse concorrendo com a minha própria felicidade? Então, pense assim: a pessoa que você ama, que você cuida, ela tá feliz se você tá feliz. E se você tá feliz fazendo outras atividades que não cuidando dela, ela tá feliz também. Então, se propõe a cuidar de si, se propõe a cuidar de quem você ama, se cerque de pessoas boas, se cerque de conteúdos bons. Aqui na internet tem muita coisa que presta, mas tem muito mais coisa que não presta, pelo visto, né? Então, saiba com quem que você vai seguir, né? Porque às vezes você tá, mas eu sigo tantos influenciadores legais. Não, às vezes essa galera tá te levando por um caminho de comparação, um caminho que não tem a ver com a sua realidade. Então, se cerque de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, passem a mesma mensagem que você está vivendo, ou que você deseja passar. E é isso, né? Siga uma vida em paz, tranquila, que o resto, né, só tem coisa boa pra acontecer aí. Amém. Amém. Esse foi mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Espero que você tenha aprendido aqui tanto quanto eu, Matheus, uma lição de vida incrível aqui, né, para inspirar a gente. E se você não está inscrito no canal, por favor, agora que você assistiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas conheçam histórias como essa. E
Para você que assistiu até aqui, eu quero te agradecer muito a presença e a gente se vê no próximo episódio.